Bom, com a votação do Supremo retomando a possibilidade do COAF informar aí o Ministério Público de problemas que ele identifique, então foram reabertas as investigações sobre o caso Flávio Bolsonaro e as rachadinhas. É importante que se veja o seguinte: quando você tem lá atrás o primeiro levantamento sobre a movimentação financeira do motorista, apareceu um relatório inicial do COAF mostrando, o Queiroz, motorista, mostrando uma movimentação financeira de 7,2 milhões de reais. Depois houve uma divisão, não sei por que razão, e caiu para 1,2 milhão de reais. Ali já estava nítido, digamos, a influência do Sérgio Moro sobre o COAF, acabando com uma tradição histórica aí de isenção do COAF, apesar de todo aquele imbróglio lá de atender as solicitações aí da Lava Jato de Curitiba, né? Então, retoma-se agora a investigação sobre um dos Bolsonaros lá, o Flávio Bolsonaro, o mais equilibrado deles aí. Ao mesmo tempo, a Polícia Civil do Rio continua no pé do Carlos Bolsonaro em função do caso Marielle. Nós tivemos hoje, agora à noite, saiu um editorial da Folha muito bom, em razão aí da decisão do Bolsonaro de impedir a compra de assinaturas da Folha. Era um projetinho pequeno, não era muito valor, não, mas simbolicamente. E é interessante, né, quando lá atrás você teve autorização, as estatais elas já anunciavam, digamos, em blogs. O meu blog, aí desde os anos 90, aí, tinha Petrobras, tinha Banco do Brasil, Caixa Econômica. E o grande problema que você tinha para entrar na publicidade oficial era o IVC, o Instituto Verificador de Circulação para a Imprensa Escrita, e o IBOP para a imprensa eletrônica. Por quê? Porque você tinha que mostrar, que comprovar aí a sua audiência. Quando vem a internet, isso muda, porque a audiência você mede a audiência aí. Então, digamos, os cliques que você tem no seu blog, no seu portal aqui, são os mesmos cliques que você tem num jornal. E tem outras coisas também, digamos, quando você tem um blog político, econômico, a pessoa que frequenta, em geral, é adulto, bancarizado e tudo, que é um cliente muito mais focado, digamos, que nesses portais genéricos que misturam sites para crianças, sites para adultos, sites de sexo, e pararé, pararé. E, no entanto, quando se autoriza, digamos, se começa a praticar essa questão, foi um escândalo danado, né? Como se, digamos, as migalhas que viessem para os blogs fosse direito adquirido dos grandes jornais. Entra o Michel Temer, a primeira decisão dele é impedir qualquer estatal de anunciar nesses blogs e, digamos, a publicidade que vinha para esses blogs, que é da mesma natureza da publicidade que ia para os jornais, passou a ser visto como compra. O Fernando Rodrigues fez um levantamento de 12 anos aí de publicidade oficial, 12 anos. Pegava o Fernando Henrique, pegava Lula, no nosso caso, aí somou tudo e falou: isso aqui, 5, tantos milhões em 12 anos. Isso aqui foi dinheiro dado pela Dilma. Então, você vê que agora que começa a pegar, digamos, os jornais, a televisão, a Globo sempre teve um percentual de publicidade maior que o seu percentual de audiência. Hoje inverte. Hoje você tem um percentual de publicidade inferior ao seu percentual de audiência. Então, hoje os jornais caem a ficha sobre o que eles fabricaram, né? Quando permitiram todos essas questões de exceção. Tem um caso muito interessante que vem com o Gugu. O Gugu morreu agora, está sendo enaltecido. Cá para nós, hein? Uma figura muito simpática aí, muito carinhosa, mas o que ele deu para o país não foi nada, né? Não foi nada. E ele lá atrás, quando ele cismou com aquela questão, inventou aquela questão do PCC, foi a Eugênia Gonzaga, a procuradora Eugênia Gonzaga, que entrou com uma ação contra ele, tirou do ar durante uma semana, ali começou o caso do Gugu. Mas toda a intenção do Ministério Público, na ocasião, era definir regras claras para a questão de concessão, porque você não tinha regras. As concessões eram renovadas aí sem nenhum compromisso, sem nenhuma meta, sem nada. E, ao mesmo tempo em que se dava plena liberdade para a televisão, qual é o conceito de concessão? Eu te dou uma concessão, em troca você entrega produtos de qualidade, produtos culturais para a população. Aqui você vê o que é televisão. Mas, ao mesmo tempo que dava
essa falta de limite para as televisões também tornava as televisões vulneráveis. Porque na renovação você não tinha nenhuma regra para renovação. Então, se o presidente quisesse não renovar, então, com o Bolsonaro aqui ameaçando acabar com concessão, você vê o que deu no país aí, o fato de você ter acabado com regras gerais. A Eugênia, quando entrou com essa ação contra o Gugu, foi, nossa, levou cacete de todo lado, cara, contra a liberdade de imprensa, coisa horrorosa, né? Não tinha nada a ver. Então, hoje, o que você tem? Essa ameaça ostensiva aí contra a democracia da parte dos Bolsonaro. Agora você começa a ter uma reação, vamos ver. No caso do Flávio Bolsonaro, as rachadinhas voltam contra ele. Se tiver uma investigação isenta, se o Supremo, os seus colaboracionistas lá, o Barroso, o Fachin e o Fux, não afrouxarem aí em relação ao bolsonarismo, aí você tem aí um caso clássico aí de cassação. E você tem o caso do Carluxo, aí, do Carlos Bolsonaro, com suas implicações, não sabe até que nível, na questão da Marielle. Hoje estava vendo aquele delegado que apurou até um determinado momento, investigou, conseguiu chegar nos criminosos, e depois foi afastado pelo Witzel. É interessante isso aqui, né? Ontem eu mostrei como que o Witzel está operando a Polícia Civil para pegar o Bolsonaro, né? Então, não é uma questão republicana, é uma questão de disputa de facções, né? E aquele delegado lá atrás que conseguiu identificar os criminosos, ele tentou, num certo momento, blindar Bolsonaro. Deu declarações tentando minimizar o fato de serem vizinhos, o fato do filho do Bolsonaro ter namorado a filha do Rony Lessa, e o Bolsonaro dizer que não conhecia o Rony Lessa, aquele negócio todo, né? E ele acabou afastado, por quê? Porque a intenção do Witzel, efetivamente, é usar a Marielle para ir até o fim e, de alguma forma, comprometer os Bolsonaro, né? Mas, de qualquer modo, independentemente de Marielle, o que nós estamos aí é essa guerra diuturna aí contra esse caminho para a ditadura, que está vindo mesmo. Está vindo mesmo. Hoje, e é gozado, o instinto de maldade desse pessoal não tem limite. Hoje apareceu um novo projeto aí do Guedes com o Bolsonaro para acabar com as cotas para pessoas com deficiência. Todos esses que não são custos excessivos, não. São pequenas concessões aqui para você amparar os desamparados aqui. Eles vão acabando com tudo. Você vê esse imbecil aí que assumiu a Fundação Palmares, um negro dizendo que não teve escravidão, não teve. Então, digamos, todo esse rito de maldade que pega em todos os níveis, aí tem que ser contido. E agora você tem esses dois casos aí dos filhos de Bolsonaro para se avançar. Hoje eu publiquei de manhã aquela declaração do Guedes aí, do AI-5, e a declaração que o câmbio ia mudar mesmo. Daí o câmbio disparou, e daí você tem um pessoal que não conhece o mercado, uns analistas políticos falam, o mercado ele quer democracia. O mercado não quer democracia, não. O mercado, o que impressionou o mercado foi a declaração dele que o Banco Central não ia segurar o dólar. Isso aí, esse jogo é interessante. Sempre que você tem fase de agitação, o mercado de câmbio tinha fase de muita agitação aí, em função de problemas internacionais, em função das crises aqui na América Latina, em função de alguns problemas aqui nas contas, nas transações correntes brasileiras. Então, ele já estava num ponto de tensão. Quando você tem esse ponto de tensão, o que as autoridades econômicas fazem é baixar poeira. Daí ocorrem dois fenômenos. O Guedes declarando lá em Washington que o câmbio ia mudar de patamar. Pôs lenha na fogueira. E outro, sai uma pesquisa da Secretaria de Comércio Exterior do Guedes, falando aí num baita déficit em transações correntes nas 3 primeiras semanas de novembro. Com isso, o dólar aumentou, aí ele pulou para 6%. Veja bem, o dólar, qualquer variaçãozinha pequena, envolve bilhões aí. Daí deu um salto no dólar, daí o que acontece? Imediatamente o Banco Central entra fazendo leilão de dólar, e daí você tem uma correção. Aqueles dados do comércio exterior brasileiro, houve um erro. Em vez de 7 bilhões, como foi anunciado, foi 11 bilhões, um erro de 40%. Então você tem aí um procurador do Ministério de Contas aí, que fez uma
denúncia ao Tribunal de Contas para ver quem ganhou com esse jogo. É evidente que foi um jogo armado aí para ter uma oscilação no dólar e dar ganho para quem estava informado desse jogo. Você, antes de começar o jogo, você compra dólares, uma cotação X. Daí estoura o jogo, o dólar pula. Quando pula, você vende. Daí o dólar cai em seguida quando vem os desmentidos. Então, isso aí, digamos, é um dos grandes segredos que você tem. Segredo de polichinelo, né? Que você tem no Banco Central e no mercado de capitais, que vem desde lá de trás, né? Vem aí dos tempos do Maílson, lá na Fazenda, passa pelo governo Collor, o governo Fernando Henrique, Lula, que são esses vazamentos de informação ou essas decisões estapafúrdias que estão tomadas. São tomadas, os insiders são avisados, ganham dinheiro com isso e fica por isso mesmo. Você tinha no governo Fernando Henrique leilões de títulos do Tesouro aí, que era um escândalo. No governo Lula, você teve as dobradinhas aí do Palocci com o BTG Pactual, o BTG acertava todas as taxas. No governo Fernando Henrique, lá atrás, aquele caso do Cacciola, condenaram o Cacciola porque ele teria tido privilégio no mercado de câmbio. Não. O jogo com ele era no mercado de taxas, que ele tinha acesso a informações aí do mercado de taxas. Isso aí é a maior corrupção sistêmica que você tem. Porque cada informação que você tem correta sobre o valor do câmbio, a entrada do Banco Central no mercado, isso aí, qualquer oscilaçãozinha pequena lá, você ganha em cima disso. Então, esse tribunal, esse procurador que entrou com essa denúncia aí no Tribunal de Contas, tem que incluir agora essa questão desse erro da Secretaria de Comércio Exterior, que até agora não explicou, porque houve um erro de 40%. De 40%. Que tudo indica uma manobra para dar. Veja bem, em geral você tem insiders. O que é insiders? É o cara que tem informação privilegiada. No caso aí, não, você tem uma fake news. Se gerou uma informação errada que mexeu com o mercado e depois foi corrigida. Então, digamos, você tem toda essa falta de parâmetro que permite ao governo Bolsonaro ao fazer os negócios no mercado, na área de operações de desregulação, e na outra ponta, esse desmonte de toda a parte social, a parte cultural. Um cretino que vai lá e fala que nós precisamos voltar, o cara da cultura, precisamos voltar a parar com Chico Buarque, tudo isso aí é propaganda leninista, comunista, precisamos voltar aos clássicos, ou seja, completos imbecis atuando, mas desmontando políticas. Políticas de audiovisual que o Brasil teve uma baita expansão sendo torpedeada, todos aqueles patrocínios que você tinha que garantiam shows, garantiam vídeos, garantiam livros, todos paralisados. Por quê? Porque é uma destruição absoluta. Então, digamos o seguinte, essa guerra contra os Bolsonaros, o pessoal que vem com essa história, não, ele faz tudo dentro da lei. Dentro da lei é uma pinóia, é evidente que nós estamos caminhando para uma tentativa de ditadura. Daí que vem essas provocações aqui, que você faz com riscos aí, pessoais que você corre, né? Mas para que o Supremo assuma a sua atitude. E não apenas em relação ao Bolsonaro, mas em relação à chapa que foi eleito aí, em relação às manifestações contra a democracia que fizeram, em relação às suspeitas de participação em episódios nebulosos. Em suma, não dá para parar. Não dá para parar. Se parar, esse pessoal, se contar aí com a falta de vontade política de tantos setores, a Folha agora está sentindo na pele o que essa história fez, esse belíssimo editorial aí, mas todas as forças têm que se unir. Ontem lá na BI perguntaram, falaram, pô, mas o PSDB, o mercado é de direita, como que o PT vai... Gente, não tem direita e esquerda. Todo mundo que tem compromisso com a democracia tem que se unir. E vamos parar, pelo amor de Deus, com essa história aí de autocrítica. Hoje tem uma matéria, você nem sabe se é fake news ou não, que o PSB vai se afastar do PT porque não teve autocrítica. Autocrítica é uma piada. Se fosse fazer autocrítica aí, todo mundo que aprontou nesse período, mídia, PSDB, Supremo, você não tem mais país, todo mundo vai ficar trancado em casa de vermelho de vergonha. A melhor autocrítica é o compromisso daqui para frente com a democracia. E o compromisso com a democracia não é nem recuperar as grandes políticas públicas sociais que foram desenvolvidas, é preservar o que tem e ter um pacto claro para garantir manutenção da democracia e eleições livres, aí, como foi feito na Espanha. Então,
uma boa luta pela frente. Vamos ver agora se com essas novas decisões em relação aos filhos, a gente consiga segurar o pai. Pessoal, uma boa noite aí.